Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, 30 de maio de 2023, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. O meu muito obrigado a todos quantos assistiram ao meu último vídeo, que um dia chegou a casa dos quase 900 visualizações. E o número de inscritos está crescendo a cada dia. Estamos próximos já dos 2.100 inscritos. E eu agradeço a todos vocês, de todo o meu coração, pela ajuda que vocês têm me dado, por acompanhar o meu canal, por divulgar e compartilhar. Antes de lermos e entrarmos no tema de hoje, eu quero até fazer um comentário. Se algumas dessas pessoas que entraram no meu comentário, e eu tive até que remover, porque eu não perco meu tempo em estar aqui debatendo, discutindo, porque esse não é o meu intuito. Então, quando pessoas vão lá no meu comentário e eles começam a escrever, e os seus escritos não tem nada a ver com o que eles escrevem, porque eles não têm o entendimento da escatologia consumada. Aí eles discordam de tudo. Aí começam a colocar lá, no caso desse último vídeo, que o arrebatamento vai acontecer, que o inferno existe, que Satanás existe, e pega assim textos isolados, fora de contextos, né, para tentar fundamentar aquilo que eles estão dizendo. E nós pegamos até muitas das vezes esses mesmos textos e mostramos para eles que esses escritos já ocorreram. Nós respeitamos a época, nós respeitamos o tempo verbal, nós respeitamos os acontecimentos. Para quem escreveu, então nós respeitamos tudo isso. E aí, eu, para não ficar respondendo, eu vou lá e removo. E vou fazer isso todas as vezes, porque eles não têm o entendimento da graça de Deus. Eles estão com as mentes cauterizadas, com o véu ainda sobre o rosto. Eles não têm como receber esse evangelho da graça de Deus. Eles preferem viver debaixo dos preceitos dos homens e dos rudimentos ainda da lei de Moisés. E é sobre isso que nós vamos falar. O cristianismo não é fazer o que Jesus fez. E eu quero ler aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1, quando o apóstolo Paulo ele se dirige aos irmãos da Galácia, dizendo que o evangelho da graça de Deus isenta cada um deles da lei. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também vós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou pelo seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eles são filhos de Deus. Todos quantos estão lá são nossos irmãos. Mas eles, como esses do meu comentário, eles nos chamam de herege, de desigrejados, de desviados, até de falsos profetas, como alguns desses três escreveram lá ontem. Por quê? Porque estão debaixo de preceitos dos homens.
porque estão ainda vivendo debaixo da lei de Moisés, quando, na verdade, os gentios não tinham nada a ver com a lei de Moisés. Então, o cristianismo, ele é definido pela religião abraâmica, ou seja, que deriva de Abraão, personagem bíblico citado no livro do Gênesis, que teria fundado a nação hebraica com a crença predominante de que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade e tendo sua origem com a vinda do Cristo Nazareno. Para a história da religião, Deus mandou que seu único filho descesse à terra para ser o Salvador, para ser o Messias de todos os homens. Eles pegam, aquele versículo de João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o da religião, eles generalizam, dizendo que Jesus Cristo veio para salvar a todos, porque todos pecaram, porque todos eram pecadores. Eles não entendem que quando Paulo fala disso, Paulo está se referindo aos irmãos judeus, que eram transgressores da lei, que viviam debaixo da lei, e que João, na sua primeira epístola, ele fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Por quê? Porque todos que estavam debaixo da lei eram o quê? Eram pecadores, eram transgressores da lei. Então eles não podiam dizer que não tinham pecado, porque todos eles tinham pecado. E Jesus veio para resgatá-los. Para a história, ele seria o encarregado de difundir o amor e a sua palavra para os seus seguidores, o livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, onde estão contidos os ensinamentos para todos os crentes, para todos os cristãos. É assim que eles pensam, é assim que eles creem, é assim que eles acreditam. Aí eu pergunto, mas como ser cristão imitando Jesus de Nazaré? É possível a pessoa dizer que é cristão se ele imita Jesus de Nazaré? E não é assim que acontece dentro dessas sinagogas? Lá estão os imitadores de Jesus de Nazaré. Tudo quanto Jesus de Nazaré fez, eles procuram fazer. Eles se batizam porque Jesus se batizou no Rio Jordão. Eles vão ao templo porque Jesus frequentou o templo. Eles vão aos montes porque Jesus ia ao monte. Eles jejuavam porque Jesus jejuou. Então tudo quanto Cristo Nazareno fez, eles fazem dentro dessas sinagogas. O cristianismo não é fazer o que Jesus fez. Jesus era judeu, nascido de mulher. Ele veio para cumprir a lei. E assim ele o fez. Então, como ser cristão imitando Jesus de Nazaré? Eles não são cristãos. Para ser cristão, tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Isto é, tudo quanto ele praticou em seus dias, quando ele viveu aqui na terra como homem, nos dias da sua carne. Porque ele viveu aqui em um corpo de carne. Então tudo quanto ele fez como homem, ele fez porque era o quê? Um judeu. E como judeu que ele era, ele tinha que cumprir o Torá. Como eu li aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5.
A sua obra salvífica era para os religiosos judeus, a fim de receberem a adoção de filho. Para isso que ele veio, por isso que Jesus se fez carne e veio. Então, ele praticou tudo que o Torá mandava fazer, ou tudo que o Torá dizia que não se tinha que fazer. Porque eram 613 leis. 365 positivas tinham que se fazer. 248 negativas que tinham que se deixar de fazer. Então, ele fez por causa dos mandamentos. Ele cumpriu na íntegra toda a lei. Foi o único capaz de cumprir toda a lei. E ele veio para cumprir, cumpriu e disse: está tudo consumado. A lei condenava o homem. E Jesus de Nazaré, ele foi chamado por João, que foi o precursor, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. O que era pecado? Pecado era a transgressão da lei. Então, se você vive nessas instituições, que nós chamamos de sinagogas, que segue a Cristo Nazareno, você não pode dizer que é um cristão. Você não pode afirmar que você é um cristão. Você é um religioso. Por isso que nós chamamos as pessoas de religiosas que vivem dentro desse sistema religioso. Alguém do sistema me perguntou por que você chama as pessoas de religiosas. Eu não consigo entender. Eu gravei até um vídeo explicando às pessoas porque nós a chamamos de religiosas. Elas precisam de um templo. Elas têm que ter um homem como pastor ou como senhor de suas vidas. Elas precisam seguir ritos, praticar liturgias, praticar cerimoniais. Elas precisam de ofertar, de dizimar, enfim, de cumprir tudo quanto lá dentro das sinagogas são ditos e determinados por eles. Essas pessoas são o quê? Religiosas. Domingo pela manhã tem que ir para a escola bíblica dominical. À noite para as chamadas reuniões que eles dizem que é culto de adoração a Deus, quando Deus não habita em templo feito pelas mãos de homens. Deus habita em cada um de nós, porque nós nos tornamos templo da sua habitação. O cristão não segue segundo as obras, a carne, porque quem imita Jesus nos seus dias de carne não pode ser chamado de cristão. O apóstolo Paulo, ou o autor, como queira, porque muitos questionam isso, da Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e os ensinos sobre batismo e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno. No Evangelho da Graça de Deus, nós não seguimos a Jesus de Nazaré. O cristianismo não é fazer o que ele fez. Assim sendo, você segue um cristianismo de enganação, porque dentro desses lugares eles estão enganando vocês. O Evangelho da Graça de Deus pregado por nós é para abrir os seus olhos, é para alertá-los, é para despertá-los a sair desses lugares, a abandonar essas prisões e se tornarem livres, tal como Cristo nos libertou. Lá eles estão ensinando de forma errônea as pessoas, segundo a tradição. Essa tradição que vem de séculos em séculos, que enganam os incautos,
os seus seguidores confiam na tradição, mas não confiam na palavra da graça de Deus, na palavra revelada pelo Cristo ressuscitado a Paulo, o apóstolo da graça. Sabe por quê? Porque não houve renovação na mente dessas pessoas. A salvação é na mente, e elas não são salvas nas mentes. Elas estão lá buscando uma autojustiça, procurando cumprir e deixar de cumprir para que possam ser salvos. A salvação lá é vista no corpo físico, na matéria, na carne, que eles mandam as pessoas se consagrarem, se santificarem e abandonarem o pecado, quando o pecado, na verdade, era a transgressão da lei. O que vivem nessas práticas das obras da carne, eles estão, na verdade, fazendo a vontade da carne. E o apóstolo Paulo diz que tudo quanto é semeado na carne, a pessoa vai colher. Porque ela está plantando, então ela vai colher. Tudo que estava na lei, na tradição judaica, não é cristianismo. Judaísmo não é cristianismo. Tudo quanto estava na tradição judaica é o quê? É judaísmo e não cristianismo. Ele disse: eu vim para remir os que estavam debaixo da lei. Foi para isso que ele veio. Eles eram gentios, os judeus? Claro que não. O que eles eram? Eles eram judeus. O próprio apóstolo Paulo, ele era um judaizante. Ele defendia o judaísmo. Perseguiam muitos por causa do judaísmo. Então, o Cristo Nazareno, ele veio para os seus. Mas nas chamadas igrejas evangélicas, eles chamam de cristãos quem pratica tudo quanto o Nazareno fez. Isso não é e nunca foi cristianismo. Isso é judaísmo. É a mistura de obra com graça. É uma mistura. O fermento está dentro desses lugares, levedando toda a massa. Isso não é ser cristão. Você está sendo enganado, assim como eu também um dia fui enganado durante anos e anos. Leia Mateus 15, 24. Veja lá o que o Cristo Nazareno disse. Eles dizem que você tem que pagar o preço, porque ele, o Nazareno, pagou um preço. Isso é mais uma mentira desse sistema religioso. Como se você fosse imperfeito. Jesus veio pagar o preço da imperfeição. Ninguém podia, porque era imperfeito, como eu li em Hebreus capítulo 6, versículo 1. O que não é o nosso caso. Nós nascemos depois da cruz. Nós éramos gentios, não tínhamos nada a ver com a comunidade judaica. Não tínhamos nada a ver com o judaísmo. Nós já nascemos perfeitos. A lei foi tirada, mas a igreja judaica cristã está aí em imperfeição. Porque se eles vivem nessa de estar fazendo e deixando de fazer, se eles vivem nessa prática de fazer tudo quanto o Nazareno fez, eles estão na imperfeição, quando na verdade os filhos de Deus são perfeitos. Esse cristianismo, aspas, que eles dizem viverem dentro desses lugares, é messiânico. Messiânico. É nazareno. É um cristianismo, aspas, judaico-cristão. O cristianismo do Cristo ressuscitado é
puro, é graça pura. Nós não fazemos nada do que o Cristo Nazareno fez, nós apenas cremos em tudo quanto ele fez e por fé nós tomamos posse e assim vamos reinando em vida, crescendo em graça e em conhecimento e entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não precisamos praticar o que ele fez. Isso sim é cristianismo sem enganação, é um cristianismo puro, é a revelação pura e total do evangelho da graça de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Imitar o Nazareno é viver o judaísmo. Imitar o Nazareno é viver a lei ainda. Ser cristianismo é imitar o que ele fez. É isso. Se é isso, então ele morreu em vão. Ele morreu em vão. Olha o que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, no capítulo 2, versículo 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Por que vocês ficam ainda vivendo nesses rudimentos da lei de Moisés? Mas pela fé em Jesus Cristo, o justo viverá pela fé. Fomos justificados por ele. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E vocês vão continuar aí, sendo enganados pelos seus líderes religiosos, por aqueles que se intitulam pastores, bispos, evangelistas, apóstolos, que estão em busca de primazias, de serem aclamados como senhores, serem venerados. Vocês vão continuar ainda vivendo debaixo de tudo isso que acontece dentro dessas sinagogas. Isto não é cristianismo e nunca foi cristianismo. Isso não é viver a liberdade com qual Cristo te deu e quer que você viva, se submetendo tão somente à autoridade do Espírito Santo de Deus, sendo guiado e dirigido por ele. Hoje, eu assisti um vídeo no canal do YouTube, eu fiquei pasmo como um pastor, uma grande liderança de uma grande igreja evangélica, ele tentou defender a posição de pastores, mostrando que em Timóteo, que em Efésios, que em várias passagens da Bíblia, lá da base para eles se auto-intitularem pastores, defendendo essas nomenclaturas que hoje eles têm, como se esses ministérios fossem para depois da cruz, para os nossos dias. Claro que ele tem que defender, porque o que eles querem é honra, é primazia, é estar em destaque, é ter pessoas subordinadas a eles, fazendo tudo quanto eles querem que façam. E ainda tirando das pessoas os seus dízimos e suas ofertas. E as pessoas não percebem isso, não acordam para essa realidade. Preferem se submeter aos fardos de jugo dos homens dentro dessas sinagogas do que se submeter ao Espírito Santo de Deus, que é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Espírito, ao único Senhor, que é Ele, Senhor de tudo e de todos.
Então essa é a palavra desta noite. O cristianismo não é fazer o que Jesus fez. Se você continua dentro dessas sinagogas, fazendo tudo quanto Cristo Nazareno fez, isso pode ser tudo, mas menos cristianismo. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.